boa noite. Quem tá chegando comigo, quem tá por aí. Estamos no mesmo bar. Vivi maravilhosa, do grupo 3 de mulheres. Linda. Ó, chegando aí meu convidado. Me disseram que é meu convidado, Daiane, nossa lindeza do grupo 3. Grupo de mulheres. Lindas, lindas, lindas. Coisa boa encontrar vocês. Essa energia me traz vida. Deia, maravilhosa. Johnny. Compartilhei um depoimento da Johnny. A Johnny é do segundo grupo de mulheres. Tá lá no meu stories. Tudo que descortinou depois dessa participação no grupo de mulheres. Cleci, bem-vinda, tava com saudade dessas lives. Karen, maravilhosa, que bom vocês aqui. Tô precisando dessa luz, dessa energia boa, louca para encontrar vocês. Pensa uma pessoa que ama a gente e ficar sem gente em rodas, sem pessoas. Que bom, né, Deia? Que bom que a gente pode se encontrar. Que bom que a gente pode trocar. Trouxe essa música bonita. A vida é um rio e estamos todos no mesmo barco. É tão bonito, tão grandioso. Também estava com saudades, isso, né, Johnny? A gente não tinha, fazia alguns dias aí, impossibilitada. Débora, lindeza, Débora do grupo 3 de mulheres. Vão botando aí G1, G2, G3, para ver em que grupo vocês são, para vocês irem se reconhecendo. Essa música é linda, ela fala que a vida é um rio e que nós todos estamos no mesmo barco. Talvez esse seja um tempo que nos mostre escancaradamente que todos nós estamos no mesmo barco, que todos nós estamos juntos, que todos nós passamos pelos mesmos momentos, que todos nós passamos pelas mesmas dores, pelas mesmas angústias, pelas mesmas dificuldades. A vida é um rio e estamos todos no mesmo barco. Então hoje me disseram que eu tenho convidado, olha que chique, hoje eu tenho convidado. Ruby também é do grupo 3 de mulheres, né? Está aí nesse movimento lindo, neste grupo. Hoje eu tenho convidado, eu vou trazer o Roque, que é hipnoterapeuta também, para a gente falar um pouco sobre hipnoterapia. Durante esses últimos dias, vocês viram que eu tenho trazido muitos conteúdos sobre a hipnoterapia, o que é hipnose, qual é a diferença de uma coisa para outra, o que é o poder da nossa mente, o que realmente é possível através do poder da nossa mente, não como algo que é externo a nós, mas algo que é presente para nós e que nós ainda não conseguimos clareza, nós não conseguimos ainda ter acesso total à nossa própria mente, que é dom precioso em nós. Então, boa noite, meu amor. Boa noite, tudo bem? Alegria estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouco da nosso trabalho com as pessoas que nos acompanham e que têm estado junto conosco nesse tempo. Que coisa boa! Eu comecei com essa canção, né? A vida é um rio e todos estamos no mesmo barco. E aí essa mulherada que está aqui, todas elas estiveram comigo no teu desafio aí, dos dias que tu teve com Covid e se cuidando. Eu quero que tu comece compartilhando qual foi os teus grandes insights e aprendizado nesse tempo. Já que a vida é um rio e estamos todos nela. Já que a vida é um rio e todos nós estamos nela, eu acho que é algo comum que nós temos, todas as pessoas têm, é que quando a gente pensa que a vida é um rio, a primeira coisa que nós imaginamos, de fato, é algo físico. Um rio que tem as suas correntezas, que tem as suas curvas, que tem as suas linhas, enfim.
Mas, na verdade, nós poderíamos traduzir esse rio para a nossa imaginação, para o nosso interior, para aquilo que nós fizemos da nossa mente e do nosso pensamento, tem uma força incrível e que nos conduz muitas vezes por caminhos muito mais fortes do que qualquer correnteza e qualquer outra situação que a vida nos coloca. E quando nós falamos que a vida é esse rio, a nossa imaginação tem um poder fantástico e muitas vezes nós relegamos para coisas imaginárias físicas e esquecemos daquela coisa, do algo mais importante que está intrínseco na nossa vida e que é comum a todos. Pensamento, as nossas ações, aquilo que nós conectamos com a nossa mente para que nós possamos realizar na nossa vida física aqui fora. E esses dias, tu me pergunta qual foi o aprendizado com relação a esse vírus que está aí. De fato, eu fui infectado, tive internado alguns dias, e uma experiência, no primeiro momento, assim, que não assustava tanto, mas que depois se torna algo cansativo e não muito agradável. Mas que a gente pode tirar, assim, algumas lições, algumas experiências, especialmente quando tu verifica que nesse mundo que tu estás ali, tem pessoas comprometidas que estão trabalhando, e muitas vezes elas se colocam em risco para nos ajudar e para nos atender. E nós muitas vezes não compreendemos isso. Então, quando se entra numa situação dessas, de estar infectado, de estar com o Covid, ele deixa marca, sim. E comigo deixou algumas marcas, e eu sou um que tenho trabalhado bastante na questão mental, na questão espiritual e mental, mas ele deixa por um período uma certa inquietude, uma ansiedade, ele modifica todos os padrões da tua vida, enfim, te dá uma certeza de que, de fato, tudo que tu vive, tudo que tu faz, muitas vezes se torna tão pequeno diante da realidade do que acontece na vida. E é essa a experiência que eu trago hoje, de um olhar profundo, nesse rio interno que nós temos, e que é a nossa mente, que é a nossa vida, da capacidade que nós temos de realização e que às vezes nós deixamos muito mais para olhar para o mundo externo, para o mundo físico, para as coisas que acontecem, esperar que o outro faça e esquecendo daquilo que nós podemos realizar com muita capacidade em nós mesmos, independentemente do que o outro venha fazer ou não. E aí, tu trazendo isso, né? Isso que a gente tem todo esse arsenal de informação, de utilização, e foi difícil passar por isso, né? Por esse tempo. Aí a gente se pergunta assim, como está a cabeça das pessoas diante dessa situação que é imprevista? E aí as pessoas são tomadas por uma situação nova e desconhecida, porque cada dia é um novo dia, com uma nova perspectiva, com uma nova possibilidade e com uma torcida imensa que aquele dia seja um bom dia. Aí a gente vê, né, se eu pudesse dizer desse tempo todo, que o que vale mesmo é a vida, e a vida é o que basta, né? E se isso é bíblico, um dia já basta a sua preocupação do próprio dia. Esse tempo em que a gente está vivendo, ele mostrou exatamente isso, né? Só hoje. Só hoje. Parece meio irônico num mundo em que a gente quer tantas coisas, mas a vida, ela se sustenta por isso, por hoje. Por hoje. Se hoje você está saudável, se hoje você está vivo, você pode qualquer coisa que você decidir que quer hoje, agora. Esse é o seu único instante. E talvez... o interessante, né, que todas as coisas que nos acontecem na vida, o primeiro movimento que se faz, que as pessoas fazem, o comum da vida, é tu procurar sanar aquela dificuldade, sanar aquele problema, sanar aquela falha que às vezes acontece no mundo externo, longe daquilo, esperando que o mundo físico, que outras pessoas, outras situações resolvam aquilo que está guardado dentro de ti. Eu não vou dizer que, por exemplo, o Covid, uma infecção por um vírus, as pessoas que trabalham em questão mental não vão se infectar, mas tem a possibilidade, muitas vezes, de ele ser muito menos nocivo, agressivo do que qualquer outra situação que se possa encontrar por causa da preparação, da preparação que se faz com relação a isso. Isso.
Então, assim, quando acontecem essas situações, assim, a dificuldade que nós temos muitas vezes é de olhar para o nosso interior e buscar as razões, as razões que nos levaram a esta situação e buscar também ali dentro a solução desses problemas. E aí que entra a questão da meditação, a hipnoterapia, e da identificação desses problemas, de ressignificação, de buscar um novo padrão para aquilo que nos aconteceu. E quando a gente descobre tudo isso, a gente vê que a vida tem as suas coisas e é tão fácil e ao mesmo tempo é tão difícil da gente fazer. Vamos começar então, né? As pessoas têm uma caixinha aqui que tem um pontinho de interrogação. É um balãozinho com interrogação. Você pode colocar perguntas aí sobre hipnoterapia, que é esse processo que a gente vai estar falando agora. Então, a hipnoterapia, nós podemos começar, Roque. Fala a diferença da hipnoterapia para a hipnose. Pode começar, conceitua para nós, por favor. Já que você é meu convidado, eu faço as perguntas e você responde. O que é hipnose e o que é hipnoterapia? Na verdade, a hipnose é um processo, é o processo todo que dentro dela está a hipnoterapia, que é a prática da hipnose na solução da identificação e na solução de problemas que as pessoas apresentam. E na hipnoterapia a gente pode buscar o tratamento, e aí quando se fala em tratamento, aí vem a autocura, né? A hipnoterapia não cura ninguém, mas a autocura de todo e qualquer problema que a pessoa, porventura, apresente no aspecto emocional, especialmente no aspecto emocional, de que não tenha nascido com ela. A hipnoterapia ela tem um alcance muito profundo e transformador, não só desses problemas emocionais, estresse, depressão, angústia, tratando as emoções da pessoa, mas também para diminuir muitas vezes o sofrimento em dores físicas. É um processo antigo, já se tratava na questão da hipnose, os tempos do sono na Grécia Antiga, no Egito Antigo, e que por tabus, por história no mundo ocidental, recém ela está se descortinando, recém ela está buscando uma amplitude no Brasil muito maior, com muitas pessoas fazendo formação nessa área, com pessoas trabalhando, e pessoas começando, então, a entender um pouco mais de que a questão mental é tão importante quanto a questão física, ou muito mais. Ninguém adoece fisicamente sem estar doente antes da questão mental. E aí eu quero trazer bem claro para você, o que é hipnose? Hipnose é um estado natural da nossa mente. A nossa mente funciona em estado de hipnose, que significa um estado de atenção focada, um estado de alerta, um estado de cuidado. E aí eu posso pensar e trazer para você. Você vai lá amarrar os seus tênis. Você não pensa como amarrar os seus tênis, você simplesmente amarra. Você pega o seu carro e sai dirigindo do trabalho para a escola, ou da escola para casa, ou da casa para o trabalho. Você não precisa olhar o caminho, você já sabe, você está com atenção focada em fazer aquilo que a sua mente já sabe como programação. Ou você assiste um filme, esse filme é muito bom, e você fica tão envolvido no filme que você chora com a mocinha lá do filme. Isso é estado de hipnose. A sua mente, a minha, de qualquer ser humano, funciona em estado de hipnose. Isso não é nada anormal. Então, por que as pessoas têm medo de hipnose? Elas têm medo justamente por isso que o Roque trouxe. Por tudo que se trouxe como uma áurea de mistério, que não tem mistério algum. Inclusive, né, você que tem filhos pequenos, as crianças, a gente diz comprovadamente isso, cientificamente, que as crianças do 0 aos 7 anos, elas vivem em estado de hipnose. Ou seja, elas vivem na imaginação, elas vivem em um outro mundo. Elas vivem num mundo onde você diz, você é lindo, elas acreditam. Se alguém disser para elas, você é feia, a criança chora. Sua roupa é bonita, elas acreditam que é. Se você disser sua roupa está feia, a criança chora. Ou seja, ela vive em estado de hipnose, que significa que ela não tem um filtro entre bom e ruim, entre certo e errado, entre o que serve e o que não serve. E nós, ao longo do tempo, nós fizemos o quê? Fechamos isso e colocamos um filtro. E imagina se não fosse assim. Se não fosse assim, a pessoa dizia para mim, não gostei do seu casaco bege, eu vou lá e coloco o vermelho. Daí alguém chega e diz assim, eu não gostei do vermelho, eu vou lá e coloco um azul. Imagina se
nós não tivéssemos esse filtro, para que nós pudéssemos decidir o que serve para mim e o que não serve para mim. Então, hipnose é isso, é um estado natural da nossa mente. Só que, ao nos tornar adulto, nós fizemos esse fechamento, que a gente chama de senso, né, crítico. Fechamos, então, temos clareza o que nos serve e o que não nos serve. E a hipnoterapia é isso que o Hack explicou, o processo para curar uma doença, um trauma, uma dificuldade, através da autocura, da auto-hipnose, com a ferramenta de hipnose para ajuda dessa solução. E aí, essa ferramenta de hipnose, ela vai num estado mais profundo do ser humano. Que esse estado nós chamamos de, meu convidado, em que estado nós trabalhamos a hipnoterapia? Sonambulismo. Isso, mas é o estado da mente? Subconsciente, nós trabalhamos na mente subconsciente, e todo esse trabalho que se faz na sessão de hipnoterapia, na identificação do problema que a pessoa apresenta. O hipnoterapeuta não cura ninguém, não leva ninguém a melhorar a sua vida, apenas conduz por caminhos que a pessoa tem que estar pronta, disposta, aberta a aceitar aquilo que o trabalho do hipnoterapeuta como algo que pode ajudar na vida dela e aí sim fazer a transformação da vida dela. E nós temos visto assim, grandes exemplos de pessoas que vêm fazer a hipnoterapia conosco, que faz com a Jaqueline, comigo, e agora nós temos a Lohana que também está fazendo em Santa Maria. É um trabalho assim transformador e gratificante. Depois de algumas horas tu fica trabalhando com a pessoa, que a pessoa pode sair daí destas 2, 3 horas às vezes ali e dizer que a sua vida foi transformada, foi modificada, foi redirecionada para um novo caminho. E é isso que é bonito, assim, quando a pessoa se entrega. Ainda muitas vezes as pessoas têm algum receio, porque ainda pensam, tem muita gente que pensa que trabalhar com hipnose, fazer hipnoterapia é coisa para débil mental, para loucos, e não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, quem se entrega para fazer isso aí é porque está muito certo e quer mudar a sua vida. Tem pessoas que muitas vezes vêm num processo de longos anos de busca de medicamento, através de medicamento, de consultas, e é apenas uma remediação de uma situação que, às vezes, na hipnoterapia, tu vê que era tão simples de resolver, ter economizado vida para essa pessoa, ter economizado tempo, ter economizado dinheiro ao longo do tempo, mas que por falta de conhecimento, por questão de tabu, por questão da nossa cultura, da nossa cultura ocidental, muitas vezes ela se esconde e não vem realizar, não vem fazer uma hipnoterapia por causa desse desconhecimento de todo o processo, como funciona. E aí, né, trazendo esse sentido, nós funcionamos sempre com as nossas 3 mentes. A mente que pensa, a mente que sente e a mente que é o nosso cartão de memória, que vem da onde a gente surgiu, que é a nossa mente inconsciente, que é onde está a nossa... Bora ser louco, então, diz a Miquela, exatamente, porque se isso abre e muda as nossas crenças e torna a nossa vida muito melhor, por que não, né? E, então, a mente inconsciente, ela é responsável pelo sistema imunológico para ficarmos saudáveis, nos curarmos rapidamente, e pelo sistema nervoso central, ou seja, tudo no nosso corpo funciona sem a gente precisar fazer nada. Olha a grandeza dessa inteligência que nos criou. A inteligência que criou você, que criou seus filhos, que criou as pessoas todas no mundo. Isso é grandioso. Isso quando a gente consegue ter a real noção do que é isso, a gente descortina a própria vida. É impossível não olhar para a nossa vida e a vida das outras pessoas com a grandeza que é. E a mente subconsciente é essa mente que sente. Mas a mente consciente é a mente que direciona o que você sente. E por isso que enquanto você não compreende como funciona a sua mente, você não controla a sua vida. Você é controlada pela mente que sente. E aí eu vou trazer aqui com você. Imagina a cena. Você só de imaginar
que o seu marido pode estar agora lá tomando uma cerveja com os amigos, em vez de vir para casa e estar com você, você fica pé da vida. Não é verdade? Ou se você imagina que o seu marido saiu tomar um drink no final do trabalho com uma colega de trabalho. Isso vai fazer com que a sua emoção ferva. Qualquer mulher vai acontecer isso. Não adianta dizer que não, porque vai acontecer isso. Agora, se você não tem clareza, é isso que a mente sente. Ela não racionaliza, ela não consegue perceber que é só uma imaginação, que não existe motivo para procurar pelo em ovo. Mas aí adianta isso? Não. Nessa hora, a mente que sente toma a frente e a direção da mente que pensa. E isso muitas vezes acontece no trânsito. Quantas coisas a gente vê que porque alguém fechou no trânsito, alguém pegou uma arma e saiu atirando e matou alguém. Quantas vezes a gente já viu histórias sem cabimento, ou histórias que por ciúme alguém tomou uma arma e matou outro alguém. Ou seja, é a mente que sente descontroladamente, toma a direção e aí age por você. Só que aí eu estou trazendo coisas muito exageradas para o exemplo, para que você compreenda. Mas isso funciona para todas as nossas ações. Diante de um fato de doença, como o Roque iniciou a conversa aqui, num trabalho, na mudança de um trabalho, ao perder um emprego, ao ir para um emprego novo, ao ter dinheiro para pagar as contas, ou apertar o cinto. Ou seja, tudo na nossa vida, ele está direcionado pela emoção que sente. E aí é que está a grandeza desse trabalho, né, Roque? E isso que tu fala desses registros, desse controle emocional no trânsito, nessas situações que tu estás registrando, elas são apenas um reforço de algo que a pessoa normalmente teve lá na sua infância, da sua concepção, normalmente até os 7 anos de vida, quando existiu emoção em alguma situação, qualquer que seja, e muitas vezes são grandes bobagens da vida que acontecem nessa idade. A criança registrou como um fato e depois, ao longo da vida, ela só vai reforçando, repristinando aqueles eventos e aquilo que na vida adulta vai nos dando problema. Muitas vezes nós criamos esses problemas, como a Jaqueline falou, pode ser um problema do trânsito, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, pode ser com o chefe, em função daqueles registros que nós aprendemos até os nossos 7 anos de idade. Algumas pessoas hoje já dizem um pouco mais, até os 9, mas normalmente até os 7 anos de idade, porque até essa idade a criança ela não tem um filtro específico, não tem um filtro, tudo aquilo que vem com a emoção, registrou, colou, e ficou o registro para o resto da vida ali, o resto da vida trazendo muitas vezes essas consequências depois na vida adulta. E aí que é preciso ter atenção nisso aí tudo, para que se consiga identificar. Muitas vezes a pessoa é irritadiça o tempo todo, esculhamba tudo o que faz. Muitas vezes ela faz isso normalmente de forma inconsciente, pelos registros que ela tem. Né? E aí por isso que precisa ter atenção de se buscar conhecer aonde foi esse registro, da onde que se buscou onde está esta cola na vida da pessoa, para ali se trabalhar e aí fazer a grande modificação que precisa para que essa pessoa tenha uma vida mais leve, mais suave, mais tranquila, sobre todos os aspectos na sua casa, no seu trabalho, na sua profissão. Comece com isso, economizar, inclusive, financeiramente, enfim. É uma mudança radical de vida que aquelas pessoas que fizeram e, de fato, se permitiram entrar profundamente no processo de hipnose, conhecer a sua situação, é uma mudança radical que poderíamos dizer assim, era o antes e o depois na vida dessas pessoas. E daí, trazendo isso que o Roque está dizendo, tudo está vinculado a uma emoção que nós aprendemos e tivemos um primeiro momento de aprendizado. Por exemplo, a gente atendeu gente que excelentes profissionais não conseguem ter dinheiro. E qual é o registro? Toda vez que a família, o pai e a mãe tinha dinheiro, era motivo de briga, de separação, de desespero. Assim, era muito sofrido. E aí eu quero trazer algumas coisas para você aqui, né? Esse registro vai estar lá com a pessoa. Então, o que a mente subconsciente faz? Para que você não tenha problema, para você não ter briga, para você não ter problema com a sua família, então você não vai ter dinheiro. A mente, ela não é uma vilã, ela quer nos proteger, ela quer nos tirar daquela situação que foi uma situação
sofrida. E aí tem uma coisa interessante também. Muitas vezes já atendi gente com depressão, assim, há muito tempo, caminhando com muita depressão ao longo da vida, mulheres com 50 e tantos anos, e que lá o registro era dela sozinha no berço, pequenininha, com menos de um mês de idade, sozinha, ela chora, daí alguém tem gente em casa, mas esse alguém demora para chegar, para atender, para oferecer o que essa criança precisa. E aí, o que acontece? Por que essa criança registra esse sentimento de morte, esse sentimento de perigo? E aí a gente pode pensar assim, como assim uma criança tão pequena, como vai entender isso? Na verdade, a essência da vida, a centelha de Deus, que eu, que você, que qualquer ser humano carrega, ela é preciosa. E ela vem não do meu pai e da minha mãe, ela vem de trilhões de anos para chegar até mim. Então, quando essa criança realmente acorda, está sozinha no berço, ela tem uma sensação de morte, de perigo, de desespero. E nesse sentido, essa criança aprende esse pânico e aí ao longo da vida ela desencadeia. Ela vai ficando uma criança mais reticente, mais sozinha, mais isolada, com mais dificuldade de se relacionar, até que uma hora esse copo vai transbordar e isso vai virar uma depressão. Então isso é muito bonito da gente ver. O pai, mãe tem culpa? Claro que não. Mas um registro que eu tive, que eu vivi, ele traz uma emoção que eu identifico como um sentimento. E a partir dali eu começo a moldar a minha vida em cima disso que eu criei para mim mesma. Que, na verdade, que são coisas que a gente viveu. E a hipnoterapia vai lá e faz uma ressignificação em todos esses fatos. Acho que tem algumas perguntas aqui, vamos ver. Pode ir falando, Roque, enquanto eu olho aqui. Vamos lá. Posso afirmar, tudo isso pela experiência que tive, precisei compreender. A Mari, maravilhosa, a Mari é uma das primeiras clientes poderosa nossa. Já deve fazer um ano e pouco mais, talvez, que a Mari fez. Compreender essas questões. A Mari, na verdade, foi um Deixa dos eu só terminar de processos. ler aqui. Tá bem. Compreender essas questões para poder me transformar graças a esse processo maravilhoso. Fale, Roque. Na verdade, a Mari é um dos processos mais bonitos da hipnoterapia, da hipnose que nós tivemos até hoje. Uma transformação devido à compreensão da situação, da vida dela, das situações que incomodavam a vida dela, e que ela fez uma transformação assim fantástica de vida como empresária, como esposa, como, enfim, na vida dela. É muito bonito e gratificante quando tu vê todo esse processo que tu trabalha com a pessoa e que a resposta que isso te dá é uma mudança significativa de vida para uma vida mais alegre, mais feliz, uma vida mais leve, uma vida sem o peso do dia a dia, porque tu compreende que aquilo que tu traz dentro de ti é muito mais importante daquilo que tu espera que os outros tragam para ti. Então a Mari fez esse processo e foi muito bonito, foi assim, até ela chegou a nos dizer, olha, antes da hipnoterapia, em algum momento, parece que eu olhava a vida pela fechadura de uma porta. E agora a porta se abriu e enxergo a vida com outro colorido, com outro jeito, que o mundo está à disposição para a gente ser feliz a partir de agora, não apenas espiar pela fechadura. E se alguém quiser conhecer essa história da Mari, que é inspiradora, eu tenho uma live, tá lá no meu feed, aparece o nome, o rostinho da Mari lá. Tem uma live lá, você pode conhecer, porque ela fala muito. É uma live inteira, ela contando esse processo dela lindo, que foi extraordinário. Quem quiser conferir essa história, que é de inspiração mesmo, corram para lá. E aí, muitas pessoas perguntam, isso funciona para todo mundo? Funciona. Sabe quando não funciona? Só não funciona numa situação. Quando a pessoa não quer se autorresponsabilizar. Quando a pessoa não assume. A diferença é que as pessoas, muitas vezes, elas querem que outros façam o que elas precisam fazer. Então, o único jeito de fazer com que esse processo não funcione é você não assumir a sua parte de responsabilidade. Porque o nosso papel, qual é o papel do terapeuta? É a condução desse processo, é ajudar a pessoa a acessar aquilo que está incomodando, né? Trazer à tona, porque existe, está aqui, ele está aqui dormindo, né?
você só vê o efeito. Você não sabe o que incomoda e o que reflete na sua vida. Você só vê o efeito. E eu vou só trazer, eu acho que eu posso compartilhar, né, pelos meus 33 anos, eu nem preciso pedir autorização com o Rock, porque tudo que eu achar que devo, né, a gente pode partilhar. Mas eu quero partilhar que a gente fez durante o teu processo. Olha os olhos dele de grande. Já se apavorou? Ficou apavorado. Mas durante o processo que o Rock esteve se cuidando e se preservando e que ficou um período em casa do Covid e que teve um dia assim que estava muito ruim, ele me disse, faça uma hipnoterapia, eu preciso de uma hipnoterapia. E daí a gente foi, eu fiz, e foi muito bonito. Tu quer compartilhar? Quer, Não, né? pode continuar contando, hein? Conta aí, tu que é terapeuta. Eu que sou terapeuta do homem, É. né? Mas foi um processo muito lindo. E eu tenho certeza que os nossos processos durante o processo que o Rock teve esse período em casa, depois teve que ficar hospitalizado, e a gente fez 13 hipnoterapias durante esse tempo, né? Uma foi regressão à causa, que a gente chama. A gente vai ao ponto, ao fato. Foi um final do dia, o Rock disse, estou muito ruim. Eu pareço até que estou com depressão. E é uma coisa assim, muito fora do nosso padrão, né? Nós nos divertimos, tudo é motivo de alegria. O Rock é um piadista, quem conhece mais próximo sabe. Então ele estava levando a doença também. Eu sou, aqui eu estou como hipnoterapeuta ou como humorista? Como o melhor hipnoterapeuta desse país, meu Tá amor, bem, então. meu querido. E aí eu fiz a hipnoterapia. E a gente foi para 2 momentos do Rock. Olha que coisa interessante. Um em que ele estava com cachumba, sozinho, fechado no quarto, os irmãos brincando. Ele não podia sair, ele tinha que ficar isolado. E um segundo momento com 11 anos, isso com 7 anos, né? Acho que com 6 ou 7 anos, uma Por criancinha, aí. então, isolado, fechado, preso. E num outro momento em que ele, como lá a família toda de lavoura e trabalhava na lavoura, ele se envenenou com os venenos da lavoura, um menininho de 11 anos, e a mãe dele em desespero, porque tinha ido em todos os médicos e não tinha solução para aquele caso, e não tinha solução para aquela situação do menino, e não sabia se o menino ia sobreviver ou ia morrer. Essa era a situação. A mãe em desespero, a criança em desespero. E aí a gente faz todo um trabalho e ressignifica. Inclusive, a gente fez um trabalho muito bonito, porque primeiro o Rock teve, como adulto, teve que ir lá com a mãe dele e dizer, tá tudo bem, eu tô vivo, eu sou um homem de sucesso hoje, eu sobrevivi isso. Para depois a gente conseguir acalmar essa criança de 11 anos que estava nessa situação. E o homem de 50, não vou contar as idades aqui, um homem bonito, maravilhoso, extraordinário, meu marido, agora passando por uma situação, fechado num quarto, passando pelo Covid, por essa situação. É a situação atual que vive? Claro que não é. Pegou e gatilhou a 2 momentos que tinha vivido extremamente difícil como criança. E aí, em todas as situações, as nossas emoções vão estar nos encaminhando, nos direcionando. Pode contar o pós isso, Rock? O quanto foi poderoso? De fato, depois da terapia, dessa a hipnoterapia que nós fizemos, e a Jaque fez um relato muito fiel do que é da terapia que nós fizemos. Claro que ela resumiu aqui em 5 minutos. A terapia demorou 2 horas, mais ou menos, né, a hipnoterapia. Há um processo tu começa a entender todas aquelas situações, e há um processo natural de reanimação, de fortalecimento, para que tu consiga sair de uma situação, eu diria assim, ó, eu não estava em depressão, mas parece que eu estou em depressão, porque o Covid é interessante, viu? Ele deixa algumas situações, eu estava vendo algumas estatísticas ontem, eu ainda mostrava para a Jaqueline, que o pós-Covid, 13% das pessoas desenvolvem ansiedade e me parece que 12 ou 17% desenvolvem depressão em função disso aí. Então, toda a situação que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo inteiro, com relação a esse processo da pandemia, ele vai deixar sequelas muito grandes na população, ele vai deixar um trabalho muito grande para o mundo da psicologia, para os psicólogos e também para o mundo das terapias alternativas, que no caso a hipnoterapia, a hipnose também é uma terapia alternativa, e que é um caminho muito mais fácil e muito mais curto para se encontrar soluções do que esse mundo medicamentoso em que tu vai buscar o remédio, que tu vai buscar consulta, que o médico lá te prescreve, não tem nada errado, tá tudo certo, ele te prescreve o medicamento para te usar de forma contínua o resto da vida,
muitas vezes tu pode resolver uma situação de um processo de uma hipnose, de uma hipnoterapia, de 2, 3 horas, tu pode fazer essa solução, encontrar esse caminho. E o interessante é que tudo isso que nós estamos falando aqui, eu reforço essa questão, assim, ó, ela está guardada conosco, nós carregamos conosco, e o grande problema que nós temos é que nós não temos a coragem de olhar para o nosso interior, para olhar para o nosso subconsciente, para olhar para a nossa vida, para olhar para dentro daquilo que nós trazemos. Porque veja, se nós, no mundo ocidental, no mundo cristão em que nós estamos, quando a gente começa a se dar conta que em todas as vezes em que Jesus é falado e perguntavam para quem era Deus, ele dizia, eu sou o que sou. Ora, então se eu sou, todos nós temos uma parte, uma centelha de Deus guardado conosco, que nós temos que saber usar para fazer não só solução dos nossos problemas, mas também para fazer a condução da nossa vida de uma maneira mais clara, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais bonita. E quando a gente compreender isso, eu tenho certeza assim, que vai haver uma grande transformação a partir de nós no mundo, a partir daquilo que nós fizemos em nossas vidas. E pegando isso que eu trouxe dessa sessão específica que eu fiz com o Rock, veja bem, não é sempre nós seremos adultos, crianças adultas, ou adulto-crianças. Em nós vive uma criança que reage sobre as situações. Por exemplo, isso que eu disse para vocês, o medo que eu via nos olhos do Rock, assim, o questionamento, aquela angústia toda, é a angústia da criança de 7 anos com cachumba, sem brincar, fechado, da criança com 11 anos e os pais dizendo que não tem solução, que não tem, que já levaram tudo que é médico e não vai ter solução. Então, mesmo que alguém entenda que aquilo passou, que ficou curado, a dor desse momento, o registro disso fica lá. E quando a gente vai passando por situações semelhantes, que nesse caso do Covid é a mesma situação, porque ele foi para um quarto separado aqui em casa, comia separado, nos pratos separados, isolado totalmente. Ele revive a mesma situação. Ele nem sabe, ele nem lembra. A situação eu não lembrava. Ele sabia vagamente, mas aquilo está vívido na pessoa. Só que eu estou trazendo esse fato bem específico. Mas quantas coisas nós trouxemos vívido em mim e em você, que a gente está só tendo os efeitos na nossa vida financeira, no nosso relacionamento, no casamento, na profissão, com os filhos, no mundo, com a alegria, com a saúde. E a gente está só olhando para o efeito. Então, cuidar disto, olhar para aquilo que eu estou tendo aqui. Até fiz um vídeo sobre isso essa semana ali, rapidinho, né? Lá botei aqui no Instagram, que se você olhar para os efeitos do que você está tendo na sua vida, e se os efeitos estão maravilhosos, perfeito. Se você gosta de olhar para o seu peso e tá ok, maravilha. Sua conta bancária, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho. Então, quer dizer, você está com as suas emoções em ordem. Nós não podemos fugir das nossas emoções, a não ser que a gente esteja morto. Todos nós temos emoções. Agora, conhecer as emoções é obrigação se a gente quer ter uma vida mais feliz. Porque senão é impossível ter uma vida feliz. Porque conhecer nos dá capacidade de entender o que está acontecendo conosco. E aí, pegando de novamente, né? Se você olha para a sua vida racionalmente e os motivos que você tem deveria dar um outro resultado, né? Você olha para a sua vida e racionalmente o resultado que você deveria ter é este e você não está tendo, você tem que olhar mais profundo, porque aí tem movimento subconsciente. Significa que tem algo mais. O que o Rock trouxe, no final da tarde, do nada, a pessoa diz assim, estou me sentindo triste, depressivo, com muita tristeza, então tem algo errado. Ok, tá doente, tá isolado, mas não tem motivo para entrar numa dor de quase depressão, como o Rock disse, né? Então, tem algo errado. O 2 e 2 não fecha 4. Racionalmente não tem motivo. E aí você olha para sua vida agora. Como você está? Feliz? Saudável? Cheio de desafio? Mas está bem? Você vai dar conta? Então você olha para isso e aí você consegue compreender se você está no movimento de emoções que precisa ser cuidada ou se você está seguindo muito bem. Tem uma pergunta aqui. Como funciona para crianças? É o mesmo processo. Só que criança
é mais fácil e mais rápido ainda. Porque criança, como eu disse para vocês, elas já estão em estado de hipnose. É muito bonito. A gente começa a trabalhar com conversa, com desenho, e vai indo, e depois a gente diz assim, vamos lá, e a gente trabalha junto com as crianças, com o seu próprio Viu, Jaqueline, mas super-herói. assim, ó, a questão de fazer hipnose com criança, ok, é legal, é importante, mas nós já conversamos sobre isso, nós aqui temos um princípio, pouco adianta tratar uma criança se não tratar os pais. Tu vai trazer uma criança, vai dar um banho, vai resolver, e a criança vai chegar num ambiente conturbado, muitas vezes em casa, e a hipnoterapia não vai funcionar. Então, nós temos, por princípio, esse entendimento. Criança tem que tratar a família, o pai e a mãe juntos, senão não tem o mesmo efeito, a pessoa vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai funcionar por um tempo muito curto e depois não funciona mais, e a Geralmente situação continua do mesmo jeito. O problema das crianças são os pais, né? São Isso. os pais. Mas a gente falando então, né? O processo com as crianças é um processo muito mais lúdico, é muito mais bonito. Por quê? Porque elas não têm problema para imaginar, para pensar, para enxergar, para acessar. Elas realmente fazem esse movimento com muita amorosidade. E nós, adultos, perdemos isso, né? Como eu disse para vocês, as crianças isso era natural. Mas em nós vive uma criança, não importa se a gente tem 100 anos. Em nós vive uma criança. A gente já foi criança. Então a gente sabe como sentir, como absorver, como chorar. A gente sabe. A gente pode ter esquecido. A Mari, e esse olhar mais profundo precisa ser reconhecido. E tá bem no branco do rock que não consigo ler. E tratado para poder virar essa página. Exato, exatamente, né? Tem que tratar e virar. E é isso que é bonito, ó. Para virar a página tem que ser autorresponsável. Aquelas pessoas que gostam de se fazer de vítima, de coitada, elas não querem a solução, elas querem alguém que ajude a reverendar que elas são umas coitadas, umas vítimas, e aí não serve para o processo de hipnoterapia. Tanto que o processo, né, o nosso processo, como é que funciona? A gente chama uma avaliação, um estudo de caso, que é um atendimento que dura mais ou menos 1h30, mais ou menos, em que explicamos o processo, mostramos como que é, estudamos o caso da pessoa, se ela está pronta para a hipnoterapia, se ela não está pronta, né? A pessoa precisa dizer, deu, é um basta, não quero mais, chegou. Agora eu assumo minha vida a partir de agora e eu vou fazer o que é preciso para sair dessa situação, dessa dificuldade e tal, né? Então essa reunião a gente sempre faz. E nisso que acho que ele está colocando assim, uma pergunta assim, todo mundo precisa fazer hipnoterapia, passar pelo processo de hipnose, pela hipnoterapia? Eu diria que não. Aquela pessoa que tem uma situação que está causando algum transtorno, causando algum prejuízo na sua vida, essa sim precisa. Se é uma pessoa que tem uma vida normal, que não há uma necessidade, seja um prejuízo no aspecto financeiro, seja um prejuízo no aspecto social, seja um prejuízo no aspecto emocional, seja aquela pessoa que muitas vezes quer passar um concurso, estuda a vida inteira, chega na prova, dá um branco, a hipnoterapia ajuda e muito disso aí. Seja aquela pessoa que é um perdulário, que gasta dinheiro, muitas vezes é antecipado, a hipnoterapia ajuda a ressignificar isso. Nós atendemos um rapaz aqui uma vez, a gente sempre conta assim, uma experiência, ele veio tratar uma questão de ansiedade, e com o tempo ele curou uma psoríase que ele tinha, registrado na cabeça, e com o tempo depois ele também economizou, ele era um perdulário, começou a economizar dinheiro, claro, juntar dinheiro. É um processo que eu estou falando, nesse processo todo, isso tudo aí é um processo de 6 meses, depois da terapia, 6 a 8 meses, a pessoa começa a se dar conta que ela tinha outros problemas, outras situações que ele já não tem mais, e aquilo parece que sumiu ao natural da vida da pessoa, porque ela não veio fazer a terapia para melhorar a sua situação financeira, não veio fazer a terapia para curar a psoríase, e elas foram curadas, se autocuraram, se autorresolveram de forma natural. E é por isso que a gente diz assim, ó, que a hipnoterapia, na vida, a gente costuma dizer como se fosse nossa vida cotidiana. Nós tomamos banho todo dia e um dia a gente resolve tomar um banho de banheira e tirar toda a sujeira que tem no corpo. Só que no outro dia a gente tem que continuar tomando banho de novo. Então, continuar verificando aquilo que se coloca no nosso pensamento, as notícias que a gente assiste, as coisas que entram na nossa cabeça, as coisas que nós
estamos realizando, tudo isso tem que ter um significado especial e diferente a partir da terapia, porque senão também, com o tempo, nós vamos voltar ao mesmo estado anterior, de problemas que tinham antes. Né? Então, é um caminho bonito, é um caminho que a pessoa precisa continuar depois se monitorando para que a sua vida continue sendo cada vez melhor. Vou pegar aqui as caixinhas de pergunta, vamos ver. Vamos ver aqui. Da Kari, com certeza estarei lá assistindo essa live maravilhosa. Estou com saudade. A Kari está sempre por aqui, né? Vamos lá. Eu queria tirar da minha cabeça pessoas que me fizeram mal. Ai, muito boa essa pergunta aqui. A hipnoterapia pode tirar da sua cabeça pessoas que fizeram mal. Fala um pouquinho do perdão. Pode falar relacionado à doença e saúde, pode ser? Na verdade, a hipnoterapia a gente trabalha, como já dissemos várias vezes, buscando encontrar a causa, o efeito causador de todo e qualquer problema que porventura a pessoa está buscando tratar. E nesse processo todo, aquelas pessoas, normalmente tem pessoas que foram os causadores dessa situação na nossa vida. E o principal caminho, o principal da hipnoterapia é o perdão. Se a pessoa que está fazendo o processo da hipnoterapia, está no processo conosco aqui, ela não estiver disposta a perdoar, fica prejudicado todo o trabalho em função de que o perdão não significa que ele tem um significado muito maior para aquele que perdoa do que para aquele que recebe perdão. Talvez a pessoa que foi o causador desse problema, que está te causando mal, nem vai ficar sabendo que tu perdoou, mas no teu interior, no teu íntimo, tu compreendeu aquela situação que a pessoa não fez nada, não faz nada além do que uma programação, do que ela aprendeu, do que ela vem fazendo na vida. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, essas pessoas não fazem isso por alguma maldade, elas só fazem isso porque a única coisa que elas sabem fazer é o mal. E quando a gente compreende isso, perdão é libertador, de fato, o perdão é libertador para quem concede o perdão, quem recebe o perdão talvez não fique nem sabendo. E esse é o caminho. Então, assim, a hipnoterapia pode ajudar muito nesse sentido. A questão do perdão, ele tem um movimento químico. Aqui a gente não está falando assim, porque muitas vezes a gente fala do perdão e as pessoas só olham o perdão nessa linha cristã. E não é só nesse sentido. Ele faz um movimento físico, químico do seu corpo. Então, esse perdão ele tem muito mais profundo no sentido de saúde, de cura verdadeiramente. E aí, quando isso não acontece, não adianta, a terapia não vai acontecer. Aí, muitas vezes, né, já atendi casos de abuso. Isso é lindo, o perdão é libertador, a Karen está dizendo. E muitas vezes, né, o perdão também é para o agressor, e a gente já atendeu, por exemplo, casos de abuso, né, em que a pessoa realmente, e às vezes a gente até pergunta, o que você quer fazer? Porque a mente subconsciente sabe o que precisa ser feito para a solução. E é bonito porque geralmente eu faço isso. Mesmo que a gente saiba que o melhor caminho é o perdão, né? E aí a pessoa diz assim, eu tenho que perdoar. E a gente nem precisa dizer, porque a mente subconsciente, o interior dessa pessoa, ela sabe que a libertação total vai estar no perdão. Porque a gente pode, quem sabe, fazer um distanciamento, uma insignificância para aquele fato. Tudo isso a gente pode construir e ressignificar junto com a pessoa. Mas quando a gente pergunta assim, para a pessoa, o que tem que fazer agora para resolver esse problema, geralmente é perdoar. Eu preciso perdoar. E aí isso é bonito, porque o perdão realmente liberta e faz com que o corpo se reorganize. O corpo se reorganize. E se perdoar, isso, olha o que a Daiane está trazendo. Exatamente. Muitas vezes a pessoa também carrega culpa porque se sente culpada. E eu atendi, pegando essa pergunta dessa pessoa aqui que botou na caixinha, ela botou na caixinha que eu tinha botado lá das perguntas, né? Essa pergunta, eu atendi uma mulher que ela veio para a terapia justamente porque ela queria acalmar o passado. Ela não dormia, ela estava ansiosa e estava obesa, porque ela se culpava por ter escolhido o marido, ter separado do marido, ter feito as escolhas que ela fez na vida e que não tinha sido boa. Então ela não conseguia dormir de noite pensando em tudo isso.
E aí foi bonito porque passou uma semana, até eu compartilhei depois o que ela tinha me mandado no WhatsApp, que ela disse, eu não penso mais no passado. Sim, enquanto você tem dor pro seu passado e você condena você, que é nesse sentido assim de condenar mesmo, de dizer que fez tudo errado, que não devia ter casado com aquele homem, que não devia ter feito o que fez, não devia ter separado, não devia isso, não devia aquilo. Ela vive no passado, ela revive tudo aquilo que está lá. E daí com a hipnoterapia ela entendeu que tudo aquilo foi maravilhoso, tem uma filha, tem netos, e foi preciso, né? Então a gente faz todo esse trabalho bonito, e a pessoa me diz assim, sabe que nunca mais eu pensei no passado? Não precisa, porque o passado pode ficar no passado. E Então o é passado possível. não muda mais, né? O passado não muda mais. Não Tá muda feito, mais. tá feito. E aí, né, o passado, quando a gente está vivendo no passado, existe muita dor. Viver no passado traz muito sofrimento. Viver no passado é trazer dores profundas no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, na nossa alma, no nosso emocional. Então, o passado não tem o que a gente possa fazer É, que mude o que aconteceu no passado. essa questão do perdão é interessante. Eu atendi uma senhora, não sei se está na live aqui, se tiver pode até se manifestar. Hein? Ela tinha que é um rengueava de forma crônica na vida dela. Sempre caminhando com, parece que meio renga de um lado, com dores de um lado. Já tinha ido no médico fazer tratamento, disseram que era osteoporose, uma série de situações em que ela não acreditava. E aí nós atendemos aqui, quando eu terminei de atender, levei umas 3 horas atendendo ela simplesmente na cadeira balançou os ombros, assim, não tenho mais dores no corpo. E saiu da cadeira quando ela, enfim, todo esse processo de entender a situação, o problema dela, de fazer todo esse processo de perdão, de ressignificação, e já vai para quase 1 ano isso, e ela não registrou mais dores do corpo a partir daquela sessão. Numa única sessão que nós atendemos elas aqui, e praticamente ela resolveu um problema de quase 50 anos que ela carregava, com dores rengueando de todo o lado esquerdo do corpo dela. Então são coisas que, quando as pessoas compreendem isso, quando as pessoas se permitem ir a fundo, quando elas estão abertas para receber, para se autocurarem, para perdoarem, a vida se modifica de uma forma muito bonita. E assim, né, Rock, trazendo, as pessoas podem dizer, ai, minha vida é maravilhosa, eu não tenho problema. Eu quero só dizer para você, minha vida é maravilhosa. E sempre tem alguma coisa para ser olhada. Então esqueça essa história de achar que você é diferente de todo ser humano que existe no mundo. Não existe isso. E não é, e aqui a gente trouxe esse fato que contamos do Rock, quem não escutou pode depois voltar para ver essa história, né? Nós estamos cuidando da gente e a gente passa os perrengues. Imagina quando você nem para olhar, perceber e sentir o que acontece com você. Você acha que você está vivendo como? Porque todos nós, em uma certa medida, precisamos de cuidado. Precisamos de cuidado. Então, não é aquilo que o Rock dizia, né? As pessoas não querem um psicólogo, não querem a hipnoterapia, porque como? O que vão dizer? O que vão pensar? E como diz a Miquela, vamos ser tudo louco, então. Se é para resolver a vida, ficar mais leve, ficar mais feliz, mais bonito, mais cheio de saúde, viver melhor, vão fazer o que é preciso. Né? E muitas vezes as pessoas preferem. E aqui eu digo isso, não tem problema de dizer, né? A gente atende, inclusive, psicólogo, cada método tem o seu próprio jeito de ser. A gente aqui, muitos psicólogos vêm para atendimento, né? Mas às vezes as pessoas preferem viver anestesiadas, tomando medicamento para não fazer o que é preciso. Sabe por quê? Porque ela se mantém naquele lugar de vítima e de coitadas. Porque a hipnoterapia é resolutiva. Então, por isso que eu disse para vocês, sempre o nosso processo começa com uma avaliação, um estudo de caso, para ver se você está pronto e se a hipnoterapia serve para você. Porque a hipnoterapia não serve para todo mundo. Não serve para quem faz mimimi na vida e quer arrumar alguém que ajude a fazer mais mimimi. Que fique passando a mão na cabeça, que diga isso é culpa do seu pai, isso é culpa da sua mãe, do seu marido, você aqui não tem responsabilidade nenhuma.
não serve hipnoterapia. Eu disse para você que o único jeito de não funcionar é se você não for autorresponsável. Então você precisa assumir a sua vida. E isso tem poder maior do que isso, né? Quando eu fico olhando assim e nos atendimentos as pessoas levantam e tomam a vida, não existe poder maior, porque se fazer de vítima é dar o poder que você tem sobre a sua vida para alguém fora de você, algum outro ser independente. E você daí fica à mercê. Isso é triste demais. E quantas pessoas a gente conhece que estão dopadas, drogadas, com medicamentos, né? E aqui a gente tem psiquiatra que tem nos mandado para ajuda, porque a gente sabe que em alguns momentos precisa medicação, precisa continuar tomando, tem que ter acompanhamento médico, mas remédio remedia. Ele não olha profundamente para aquilo que precisa. Então, muitas vezes as pessoas preferem ficar adormecidas do que tomar a sua vida, né? E trazer de volta o controle para viver de forma mais plena. Ah, Né, Bianca, Jaque, verdade, verdade. A medicação é uma anestesia para não enxergar aquilo que precisamos ver mais profundamente. É verdade, exatamente isso. Quando a pessoa toma consciência disso, ela diz assim, deu, bastou, chegou. E por isso que a gente já teve gente que tomava 8 medicamentos para dormir, né? Com 30 dias voltou aqui tomando 2. E logo em seguida não precisa mais nenhum. Porque não precisa. Aqueles medicamentos estão para no lugar de algo. Quando a pessoa sabe o que não precisa estar mais tapando furo com medicação. Na verdade, quando a Jaqueline fala todo esse processo, a hipnoterapia, a hipnose, ela é como, para as pessoas, é como se ela trata as emoções que elas estão registradas e os traumas que essas emoções não trouxeram, que registraram e que hoje nos causam algum tipo de problema na nossa vida cotidiana. Mas ela é como se nós fôssemos para o médico um dia tratar uma dor de cabeça, um dia tratar uma dor de barriga, outro dia tratar uma dor na coluna, enfim. Nem toda a hipnoterapia resolve todos os problemas da pessoa. Muitas vezes a pessoa vai chegar na hipnoterapia, olha, eu quero resolver todos os problemas. Se porventura há vários problemas, várias situações, vários traumas que a pessoa traz, tiverem o mesmo registro inicial daquela situação, aí sim, como nós dissemos, nós tratamos uma pessoa aqui, para a ansiedade, ela resolveu a questão da psoríase, resolveu a questão financeira, está resolvendo a questão financeira, porque vai ser bem mais complicado para ela resolver, mas está já num processo de resolução do seu problema financeiro, e inclusive também a questão do seu sobrepeso, vem tudo junto. Porque mesmo que ela não tivesse vindo fazer todo esse trabalho aqui, o efeito causador inicial são o mesmo para todos, e aí todos esses problemas resolvem junto. A emoção que prendia todos esses perrengues na vida dela era a mesma. Então, aquela emoção era a emoção do medo. Ela teve um medo e ela registrou aquele medo e trouxe uma compulsão alimentar, ela trouxe ansiedade, ela trouxe psoríase e ela trouxe também a não ter dinheiro, porque ela não merecia ter dinheiro na vida. Porque tudo está ligado à mesma emoção. Isso. E olha a Bianca aqui, né? Tudo é sobre nós e está dentro de nós. Exatamente isso. E muitas vezes as pessoas procuram uma solução fora, né? Sou muito grata a tudo que aprendo a cada dia com vocês. Bianca é do grupo 2 e é a minha monitora, está comigo no grupo 3, auxiliando as novas mulheres do grupo lá. A gente tem um processo, assim, algumas pessoas seguem nos grupos depois. A Bianca é uma delas, uma dessas mulheres linda, super jovem. Eu fico imaginando a Bianca, né? Com a sua família, com seus filhos, com seus netos, com muita coisa que já sabe com tão pouca idade, assim, e fico com o coração transbordando. Ereni, tomei medicação, vamos ver aqui. A Ereni é uma das clientes lindas, também tem uma live. E por que eu insisto em dizer, vão lá conhecer as lives? Porque são gente que inspiram, são mulheres que inspiram outras mulheres. Imagina alguém que está aqui numa situação de depressão, deixa eu só fazer um parênteses de falar da Ereni. Nós estamos vendo comentários só de mulheres aqui, mas a hipnoterapia também é para homem, viu? Ah, é verdade. O homem pode fazer. Pode fazer para todo mundo, criança, homem, jovem, mulher. A Irene, tomei medicação depressivo por 25 anos após hipnoterapia, nunca mais precisei, estou livre e feliz.
Ai, as meninas aqui, Bianca, alguém tira um print desse negócio, porque eu vou postar depois, porque isso aqui merece. E aí, vamos assistir a live da Dani, porque aí, muitas vezes você nem tá com depressão, tá aí, desanimada, sem vontade, só porque você tá aí achando que você é vítima do mundo, do marido, sei lá, eu de quem, do trabalho, dessa situação, dessa pandemia. Vida, gente, vida. Quando você toma consciência de quem você é isso que acontece, é a mudança total de vida. Exatamente isso. Ruby maravilhosa, grupo 3 das mulheres em andamento, está aí em processo. Coração a mil, com tanto conhecimento, amando conhecer, que coisa boa. A Ruby está conhecendo a hipnoterapia agora, recém entrou aí para o nosso grupo de mulheres, a gente está aí, acho que nem sei se faz 20 dias que a gente está juntas, mas com muito, muito, muito progresso já, com muitas descobertas, né? E eu disse para ela quando ela veio, quem chega a nós sai melhor do que chegou. Isso é promessa. Ninguém chega e passa por nós para sair pior, sai muito melhor. Porque a gente sabe a grandeza que é cada ser humano, cada vida que chega diante de nós. Às vezes a pessoa chega aqui estrupiado, arrebentado. Às vezes a pessoa chega aqui achando que ninguém a ama, achando que não tem mais solução. A gente sabe que tem. A gente sabe que ela é uma fonte inesgotável de amor, que nela está tudo que ela precisa. Então, a gente fica muito feliz, assim, como diz a Bianca, de cada vez ajudar mais pessoas, né? É isso aí. Tem mais alguma pergunta? Quem quiser alguma avaliação pode marcar, depois pode chamar lá no nosso lá no meu Linktree tem o WhatsApp, pode marcar, que é o da Viva, pode chamar no direct. Aqui vieram as mulheradas do grupo de mulheres, a Johnny hoje, que eu disse para vocês, que me mandou uma mensagem linda. Então, assim, hipnoterapia é vida. Hipnoterapia é essa transformação profunda. E aí não é como eu for ir lá e fazer um curso e aprender um Viu, já conhecimento, que uma prática. só Não voltando é, ali não é. naquela depoimento da Ireni, que ela colocou que tomava a medicação há 25 anos e com a hipnoterapia não precisa mais. Não é só a medicação que levou por 25 anos. Claro que a hipnoterapia, no Brasil, ela começou a se desenvolver há pouco tempo, começou a ser um pouco mais esclarecida e informada há pouco tempo, e ainda tem muito tabu com relação à hipnoterapia no Brasil. Mas o que ele me fala há 25 anos não é só a questão de tomar uma medicação há 25 anos. Imagina nesses 25 anos o que isso dificultou no relacionamento familiar dela, no No relacionamento trabalho, profissional dela. O que essa medicação muitas vezes não limitou na vida fisicamente, dela, algumas situações na vida dela, que sem a medicação ela começa a descortinar esse mundo novo, essas oportunidades novas, esse tempo novo de verificar. Então, quanto mais cedo a gente identificar essas nossas dificuldades, quanto mais cedo nós tivermos a coragem de assumir que também, algumas situações não tem como fugir da medicação para algo mais rápido, mais instantâneo, muitas vezes. De a gente também tratar a questão, não só a questão do médico, mas também tratar a nossa questão mental. Imagine uma pessoa com 25 anos tendo esta limitação, tomando essa medicação na sua vida. Se ela tivesse resolvido esse seu problema, digamos, não vamos exagerar, não vamos pegar os 25, 20 anos atrás, tenho certeza que a vida dela estaria num outro patamar hoje, numa outra situação muito diferente do que está hoje, num outro degrau, sobre todos os aspectos da vida da pessoa. Nós não precisamos esperar 25 anos hoje para... Nós temos o conhecimento disso, temos a experiência disso, sabemos que a hipnoterapia funciona, que a hipnose funciona na solução dos nossos problemas, nos ajudar na autocura. Então, eu acho que é um caminho que está se descortinando, aí é um caminho que nós estamos que ter a coragem de, muitas vezes, enfrentar, e não só, e deixar de, como diz a Jaqueline, deixar de querer ser a vítima do mundo para ser protagonista da vida. Olha, Quereni bota aqui, me sinto cada dia melhor e curei minha família, que para mim está sendo a coisa mais
maravilhosa, grata a vocês. Gente, é isso, sabe? Não tem como você ser curado sem todo o seu entorno ser curado. Entenda isso. Quando você faz um pequeno movimento, você muda e automaticamente todas as coisas vão se organizando em volta e vão mudando. Pensa só a beleza disso, de uma vida mais plena, mais feliz para todos, porque é isso, nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para estar bem. Aqui, deixa eu ver quem mais está aqui. Linda, minha mana está muito bem agora, está nos ajudando muito, amo demais. Olha que coisa linda, é isso que eu estou dizendo. É maravilhoso, não tem como você estar feliz, bem, e as pessoas à sua volta não ficarem bem, e isso que está em você não reverberar no outro, não existe isso. Não existe, porque é isso que a irmã está dizendo, aqui, irmã Sônia, ó, é uma transformação de dentro para fora. E aí, quando eu olho para isso, quando eu vejo todo esse processo, eu não tenho dúvidas que isso é a sutileza, a grandeza de Deus no mundo através de nós. E aquilo que o Rock dizia, né? Essa centelha de Deus que existe em mim, eu não atrapalho mais com os entulhos, com os lixos que eu carrego de escuridão. Eu deixo que essa luz que é Jesus, essa luz que é vida, essa luz que está em mim, da própria vida, da existência, esse cuidado que eu tenho que trazer para preservar a vida que está em mim, eu tiro o lixo e deixo essa vida ser o que verdadeiramente ela veio para ser. Que bom ter essa cura que nos liberta para ser feliz. E é isso, nós todos merecemos. Quero também essa cura. Oi? Ela diz, quero também essa cura. Exato. E aí, sempre que a gente tiver com essas dores, a gente encobre a grandeza que a gente é, né? A gente encobre pela nossa dor, pela nossa raiva, pelos nossos ressentimentos, pelos nossos rancores. E é isso tudo, é essa carga, o corpo sente, a alma sente, o espírito sente. Então, hipnoterapia, para mim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? É devolver as pessoas para elas mesmas. Quando as pessoas chegam, a gente já sabe quem realmente elas são. Mas quando elas levantam da cadeira, a gente devolveu verdadeiramente quem são para elas mesmas, de volta. E isso tem sido, assim, algo que ilumina minha alma e toma meus dias. E hoje, agora há pouco, enquanto nós estávamos aqui esperando, eu disse para o Rock algumas coisas de inquietações, né? E aí eu disse para o Rock, o que vem para o meu coração simplesmente só faz. Porque essa é a nossa missão hoje. Só fazer o que nos é pedido e diante daquilo que nos é possível, a gente faz. Na medida que nos é permitido. E é isso, né, Rock? Agora, meu convidado ilustre para encerrar. Então, a Mari colocou aqui, a vida é única, a hipnoterapia é uma transição de uma vida de dor para uma vida leve, plena e merece ser vivida intensamente. É o que nós dissemos, o que a hipnoterapia faz, isso devolve a vontade da pessoa viver uma vida plena, alegre e feliz, sobre todos os aspectos. Então, eu espero que a gente tenha contribuído para esclarecer um pouco mais, desmistificar a hipnose, a hipnoterapia na vida das pessoas como um processo importante, como um processo fundamental, como um processo rápido de transformação de vida sobre todos os aspectos, não só no aspecto emocional, mas também no auxílio da diminuição de dores, de curas físicas também, na questão das dores das pessoas, enfim, que nós possamos ter contribuído nesse sentido e eu coloco à disposição para auxiliar, para continuar ajudando, porque é um processo muito bonito, é gratificante, é maravilhoso quando a gente vê que as pessoas, depois de passar por esse processo, têm um novo gosto, um novo jeito e um novo sentido na vida para compreender todas as situações e viver uma vida mais plena, mais alegre, abundante, uma vida mais feliz. Não só isso, e deixar transparecer isso para que outras pessoas também possam compartilhar com elas esta alegria de uma vida nova, com um novo sentido e ressignificação no seu dia a dia. Boa noite para todos, sucesso, felicidade, que a gente possa
se encontrar em muitos caminhos na vida para partilhar a felicidade e a alegria. Maravilhoso. E na virada do mês eu vou ter convidadas, nossos clientes vão estar aí. A irmã Sônia vai ser uma que vai estar numa live contando a experiência, né? E falando, inclusive, a irmã Sônia vai ser convidada para falar sobre espiritualidade e hipnoterapia, ou seja, o que que isso faz conosco também no lado espiritual. Muito bom, muito bom. Gratidão por toda a beleza e entrega. A Ângela é minha irmã, estou preparando ela para ser curada e liberta. Sim, vai seguindo, Ângela, as lives, o conteúdo, vai cada dia mais aí, né? Vai olhando que a gente sempre está trazendo coisa nova por aí. Gratidão, meus amores, muito obrigada por tanta energia boa, obrigada por estarem conosco, obrigada por estarem aqui. Obrigada, mulherada do grupo 3, do grupo 2, do grupo 1, vocês que estão por aqui. Sempre enche o meu coração aqui de encontrar vocês por aqui, tá? Beijão, até mais, até semana que vem.